Vivemos tempos de profundas mudanças, tempos em que muitos se perguntam para onde a humanidade está caminhando e qual é o papel de cada um nesse grande enredo da história da salvação. Mas, em meio a toda essa agitação, há algo silencioso e profundamente verdadeiro acontecendo. Deus está despertando corações, preparando homens e mulheres comuns para missões extraordinárias. Não se trata de pessoas perfeitas, nem de escolhidos por status ou posição. Trata-se daqueles que, mesmo com fragilidades, oferecem ao Senhor um coração disposto. Como costuma dizer Padre Alex Nogueira, Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. E quando Ele decide iniciar uma obra em alguém, o faz com paciência, com ternura e também com firmeza. Porque quem é chamado para tempos difíceis precisa ser moldado com amor, mas também com profundidade. O mundo de hoje parece cada vez mais confuso, cheio de vozes contraditórias, ideologias que prometem liberdade, mas geram vazio, e caminhos que parecem atraentes, mas conduzem ao afastamento de Deus. Ainda assim, o Espírito Santo continua soprando nos lugares mais simples, numa sala de aula, num escritório, numa comunidade periférica, numa família que luta para permanecer unida. É ali, nas realidades concretas da vida, que o Senhor está levantando os seus escolhidos. Eles não são apenas pregadores ou religiosos, são professores, pais, trabalhadores, jovens, profissionais de todas as áreas que permitem que a luz de Cristo brilhe na rotina diária. Deus não procura protagonistas que brilhem sozinhos, mas corações humildes, capazes de refletir o seu amor onde quer que estejam. Quando o Senhor chama alguém, Ele sempre o conduz por um caminho de amadurecimento espiritual, antes que a missão comece. Vem a preparação. Antes que a voz seja ouvida, vem o silêncio. Antes que o fruto apareça, vem o tempo de raízes profundas. A história da salvação inteira mostra esse movimento. Moisés passou anos no deserto antes de liderar o povo. Davi foi ungido muito antes de ser rei. Maria guardou no coração o mistério antes de revelá-lo ao mundo. Deus trabalha devagar, porque tudo o que é eterno precisa ser construído com profundidade, e é exatamente isso que está acontecendo com muitos hoje. Deus está formando um povo que será luz nos últimos tempos, um povo que não se deixa abalar pelo caos, que permanece firme mesmo quando o mundo parece desmoronar. Padre Alex costuma lembrar que a vocação não nasce pronta, ela nasce pequena como uma semente, e como toda semente, precisa ser enterrada, regada, cultivada e às vezes até podada. Essa fase pode ser dolorosa, porque exige confiar mais em Deus do que em nossas próprias expectativas. Exige acreditar no invisível, permanecer fiel, mesmo sem ver resultados. Continuar caminhando quando tudo parece silencioso demais. Mas é justamente aí que a graça age. É no interior, onde ninguém vê, que Deus transforma um coração frágil em um coração forte, dócil e obediente. Cada lágrima, cada dúvida, cada espera, cada renúncia torna-se parte desse processo de lapidação. Ao olharmos para o mundo, pode parecer que estamos diante de um cenário de medo,
mas para Deus. Este é um tempo de oportunidade, um tempo em que Ele prepara seus filhos para serem sinais vivos do Evangelho, pessoas que não se deixam dominar pelo desânimo, que não se vendem aos valores passageiros, que permanecem fiéis, mesmo quando a maioria desiste, pessoas que, com suavidade e firmeza, representam Cristo nos ambientes onde Ele é ignorado. Talvez você mesmo já tenha sentido esse chamado interior, essa inquietação que não passa, como se Deus estivesse sussurrando: eu tenho algo para você. E se esse sentimento existe, não o ignore. É o começo de uma obra que o Senhor deseja realizar na sua vida. O que está por vir não é para os fortes segundo o mundo, mas para os disponíveis segundo o coração de Deus. Ele não pede perfeição, pede entrega. Não exige habilidades grandiosas, exige fidelidade. Quando uma pessoa diz sim ao Senhor, o céu inteiro se move. Quando um coração se abre, a graça encontra espaço para agir. E aqueles que Deus escolhe para estes tempos não são aqueles que se destacam, mas aqueles que permanecem na fé, permanecem na esperança, permanecem no amor. Este é o tempo em que Deus levanta seus escolhidos. E Ele faz isso, começando dentro de cada um de nós, renovando, purificando, fortalecendo e preparando para algo maior do que podemos imaginar. Se você sente que Deus está te conduzindo por um caminho diferente, mais profundo, mais exigente, saiba que não é coincidência. Ele está chamando, e tudo o que Ele pede agora é que você dê o primeiro passo, o passo da confiança. Porque quando Deus escolhe alguém, Ele também sustenta, guia e conduz até o fim. E é assim que começa a jornada dos escolhidos, não com barulho, mas com um coração que responde: eis-me aqui. Quando falamos das provações que Deus permite em nossas vidas, muitos imaginam que elas são sinais de abandono ou castigo, mas, na verdade, são sinais de cuidado desde o início da história da fé. Deus se revela como aquele que purifica seus filhos antes de confiá-los a uma missão maior. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para brilhar com mais intensidade, também o coração humano precisa ser moldado para responder plenamente ao chamado divino. Padre Alex Nogueira costuma dizer que Deus não apressa o crescimento espiritual de ninguém. Ele trabalha no tempo certo, de modo profundo, porque sabe que só um coração amadurecido é capaz de sustentar a graça recebida. Por isso, antes que Deus envie alguém para iluminar o mundo, Ele primeiro ilumina essa pessoa por dentro, revelando áreas que precisam ser transformadas, curadas e fortalecidas. O caminho da purificação não é simples, porque exige verdade. Deus nos conduz a olhar para dentro, a reconhecer limites, a enfrentar medos, a renunciar pecados que antes pareciam pequenos, mas que estavam enfraquecendo nossa alma. É um processo que muitas vezes acontece no silêncio, nos bastidores, longe dos aplausos, mas que dá frutos duradouros. A tradição espiritual da Igreja sempre ensinou que existem duas formas de purificação ativa: quando nos esforçamos para mudar atitudes
e a passiva. Quando Deus mesmo permite situações que nos ensinam a depender mais dele. Ambas são necessárias. Não existe santo que não tenha passado por esse processo. Não existe missão verdadeira sem que antes o coração tenha sido profundamente tratado por Deus. Se olharmos para as Escrituras, veremos esse padrão repetido inúmeras vezes. José foi traído e preso antes de se tornar governador. Moisés viveu anos no anonimato antes de libertar o povo. Davi enfrentou perseguições antes de assumir o trono. Os apóstolos foram moldados pela convivência diária com Jesus antes de anunciarem o Evangelho ao mundo. Nada disso foi perda de tempo. Pelo contrário, foi exatamente nesse período oculto que Deus formou neles aquilo que ninguém poderia ver, mas que sustentaria toda a missão futura. E o mesmo acontece conosco há fases em que parece que nada avança, que as portas se fecham, que nossos esforços não dão fruto. Mas, enquanto isso, Deus está trabalhando nas raízes, tornando-nos firmes para que, quando o vento soprar forte, não caiamos. Muitas pessoas perguntam por que Deus simplesmente não concede logo a missão. Já que Ele conhece tudo, a resposta está no amor. Se Ele nos entregasse responsabilidades espirituais para as quais ainda não estamos preparados, isso não seria um presente, mas um peso. Deus quer que amadureçamos para que a missão seja fonte de alegria, não de cansaço, de liberdade, não de orgulho, de serviço, não de vaidade. É por isso que Ele permite provações, desapegos, confrontos interiores. Cada uma dessas situações nos ensina algo sobre nós mesmos e sobre Deus. É como se Ele dissesse: antes de caminhar comigo por fora, aprenda a caminhar comigo por dentro. Padre Alex costuma explicar que a purificação espiritual não é um processo mágico, e sim um caminho contínuo de docilidade. Deus não força ninguém a mudar, Ele convida. E, quando aceitamos esse convite, começamos a perceber transformações, profundas atitudes que antes eram impulsivas se tornam prudentes. Medos que nos paralisavam começam a perder força. Pecados escondidos vêm à tona para serem curados. Áreas endurecidas do coração se tornam mais sensíveis à vontade divina. É um trabalho delicado, como o de um artesão que molda o barro com paciência até que ele tome a forma desejada. O mais bonito é que, mesmo durante essa etapa de purificação, Deus nunca nos deixa sozinhos. Ele nos acompanha com sua graça, fortalece nossa fraqueza, perdoa nossas quedas, reergue quando desanimamos e nos lembra constantemente de que somos amados. A provação nunca é o fim, mas um meio, nunca é um castigo, mas um tratamento. Nunca é uma rejeição, mas uma preparação. Quando entendemos isso, começamos a olhar para as dificuldades com outros olhos, percebemos que Deus está construindo algo grande dentro de nós, algo que talvez ainda não compreendamos, mas que um dia, no tempo certo, se revelará com clareza. Se você está passando por esse período de purificação, saiba que isso não é sinal de que Deus te esqueceu. Ao contrário, é sinal de que Ele está te preparando.
Deus só trabalha profundamente naqueles que Ele deseja usar profundamente. E quando o processo terminar, você descobrirá que a pessoa que sairá dessa provação será muito mais forte, mais sábia e mais cheia do Espírito Santo do que aquela que entrou. O fogo das provações não destrói, purifica e, quando Deus terminar sua obra, você será capaz de cumprir a missão que Ele sonhou para você desde toda a eternidade. A primeira grande prova que todo escolhido de Deus enfrenta é a prova da fé, quando tudo ao redor parece desmoronar. É fácil acreditar quando a vida está tranquila, quando as respostas chegam rapidamente e quando sentimos a presença de Deus quase de forma palpável. Mas a fé verdadeira não se revela nos dias claros. Ela se manifesta nos dias nublados, nos momentos em que o céu parece silencioso e nada faz sentido. Padre Alex Nogueira costuma lembrar que a fé não é um sentimento, mas uma decisão, uma escolha diária de confiar em Deus, mesmo quando os sinais aparentes indicam o contrário. E é justamente nesse ponto que o Senhor começa a moldar o coração daqueles que Ele chama, permitindo situações que nos obrigam a olhar para cima quando tudo o que vemos ao redor são sombras. Na Bíblia, encontramos inúmeros exemplos dessa fé provada. Jó, homem justo e íntegro, perdeu tudo sem entender o porquê, mas permaneceu firme e disse: O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Pedro caminhou sobre as águas enquanto olhava para Jesus, mas afundou quando se deixou dominar pelo medo. Esses episódios revelam algo profundo. Nossa fé se fortalece quando deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus. A fé que Deus deseja formar em nós não é frágil. Não depende das circunstâncias. É uma fé madura, capaz de permanecer firme, mesmo quando as emoções falham e quando a lógica humana não encontra explicações. A verdade é que todos nós, cedo ou tarde, enfrentamos tempestades espirituais. Pode ser uma perda inesperada, uma doença, uma decepção, uma oração que parece nunca ser respondida. Nessas horas, surgem dúvidas, inquietações, até mesmo o pensamento de que Deus não está mais conosco, mas é justamente nesses momentos que Ele observa se continuamos a confiar em Sua palavra. Ele sabe que nossa alma precisa dessas experiências para crescer. Sem provações, nossa fé permaneceria superficial, baseada apenas em sentimentos passageiros. Com provações, ela se torna mais sólida, mais profunda e mais enraizada na certeza de que Deus é fiel, ainda que tudo ao redor nos diga o contrário. Padre Alex sempre recorda que, quando Deus parece distante, Ele não está nos abandonando, mas nos ensinando a caminhar com maturidade. Ele nos convida a lembrarmos das promessas, não das circunstâncias. Nos convida a olhar para o que Ele já fez na nossa vida e não para o que ainda não entendemos. Muitas vezes, a fé cresce justamente no silêncio, quando não sentimos nada, quando não vemos nada, quando não ouvimos nada, mas ainda assim escolhemos dizer: eu confio. É nesse instante que algo dentro de nós muda. Nossa fé deixa de ser infantil e se torna adulta, capaz de enfrentar os ventos fortes sem se quebrar.
Também é importante compreender que a fé provada é uma fé testemunhada. Quando alguém persevera apesar das lutas, sua vida se torna um sinal vivo da presença de Deus. Quantas pessoas em hospitais, em comunidades simples, em famílias que enfrentam dificuldades, mostram uma fé muito maior do que muitos imaginam. Pessoas que, mesmo sem entender os caminhos de Deus, repetem: Ele sabe o que faz. Essas testemunhas silenciosas são faróis para o mundo, mostram que a fé não é uma teoria, mas uma força real que sustenta, cura e fortalece o coração humano. E talvez você mesmo esteja vivendo essa prova agora. Talvez olhe para a sua vida e veja áreas que parecem fora de controle. Talvez esteja orando por algo há muito tempo e ainda não tenha visto resposta. Talvez esteja lutando contra o medo, a insegurança ou o desânimo. Se for esse o caso, escute bem, isso não significa que Deus te abandonou. Significa que Ele está te fortalecendo. O silêncio dele é uma forma de ensinar a confiar, não uma forma de afastar. Ele está perto, mais perto do que você imagina, mesmo que seus sentidos não percebam. A fé que Deus espera de você não é perfeita, mas perseverante. Ele sabe das suas limitações, dos seus medos e das suas quedas. Mesmo assim, Ele te convida a continuar acreditando, conforme Padre Alex sempre diz. A fé precisa ser renovada a cada manhã, como quem reacende uma chama que insiste em manter acesa mesmo diante do vento. Essa chama, se você a proteger com perseverança, se tornará um fogo que ninguém poderá apagar. E é exatamente esse tipo de fé que Deus está edificando em você, uma fé capaz de atravessar tempestades, superar dúvidas e permanecer firme até que tudo aquilo que Ele prometeu se cumpra plenamente. Quando Deus permite que nossa fé seja provada, Ele não faz isso de maneira aleatória. Há uma pedagogia divina por trás de cada circunstância. Um processo profundo pelo qual Ele transforma um coração frágil em um coração capaz de sustentar a missão que virá. Padre Alex Nogueira costuma dizer que a fé cresce como um músculo. Só se fortalece quando é colocada sob resistência. E essa resistência se apresenta muitas vezes na forma de dúvidas, confusões interiores e momentos em que nada parece fazer sentido. Mas é justamente aí que o Senhor começa a trabalhar com mais intensidade. Ele nos leva a reconhecer que a fé não é um evento isolado, mas um caminho progressivo, construído passo a passo, prova após prova. Há um movimento espiritual muito claro que ocorre dentro de nós durante esses períodos de provação. Primeiro, enfrentamos a situação que nos desafia. Depois, surge o impacto inicial, questionamentos, inquietações, até mesmo a sensação de que perdemos o controle. Em seguida, vem o convite de Deus para buscarmos apoio nele. E, por fim, experimentamos uma transformação que nasce não da solução imediata do problema, mas da descoberta de que Deus esteve presente o tempo todo. Esse processo, embora desconfortável, desperta um tipo de fé que já não depende do que vemos, mas do que cremos. É como se Deus dissesse: aprenda a confiar no meu coração,
não apenas nas minhas obras. A Igreja sempre ensinou que a graça de Deus atua de forma especial nos momentos difíceis. Quando enfrentamos nossas limitações, é aí que a graça se torna mais ativa, mais visível. Muitos imaginam que a fé amadurece em tempos de alegria, mas na realidade ela cresce mais quando somos obrigados a escolher entre o medo e a confiança. O próprio Jesus, ao longo de sua vida terrena, formou os discípulos nessa lógica, permitiu que enfrentassem tempestades, perseguições e incertezas para aprenderem a confiar, não no barco, mas na presença dele. Com o tempo, eles entenderam que a fé não era uma emoção, mas uma adesão profunda ao Cristo vivo. Também nós, quando passamos por provações, aprendemos a caminhar sem depender de sinais externos, mas sustentados pela certeza interior de que Deus é fiel. Padre Alex frequentemente recorda que, quando a fé é testada, Deus revela aspectos de nós que desconhecíamos. Às vezes somos orgulhosos e não percebemos. Às vezes confiamos mais em nossas próprias forças do que admitimos. Às vezes buscamos seguranças humanas. Na verdade, estavam substituindo o espaço que pertence somente a Deus. A prova expõe aquilo que estava escondido, não para nos humilhar, mas para nos curar. A fé só pode crescer verdadeiramente quando deixamos cair máscaras, quando reconhecemos nossas dependências e quando aceitamos que precisamos ser moldados. A prova é como um espelho que Deus coloca diante de nós, não para nos condenar, mas para revelar o que Ele deseja transformar. É nesse ponto que muitas pessoas desanimam, porque imaginam que a fé deveria torná-las invencíveis. Mas a fé não elimina a vulnerabilidade, ela dá sentido à vulnerabilidade. Em vez de nos tornarmos autossuficientes, tornamo-nos mais conscientes da presença de Deus em nossa fragilidade. Assim, quando a dor chega, aprendemos a não fugir dela imediatamente, mas a perguntar: Senhor, o que queres me ensinar através disso? Aos poucos, percebemos que a provação que parecia um obstáculo se torna uma ponte para uma experiência mais profunda com Deus. Ele usa cada dificuldade para nos aproximar mais de seu coração, como um pai que, segurando a mão do filho, o ajuda a dar passos mais firmes. Também é importante lembrar que a fé provada se torna base para discernimento. Quem nunca passou por provações tende a interpretar a vida apenas pelos olhos humanos. Quem já caminhou com Deus através das dores desenvolve sensibilidade espiritual. Aprende a ouvir a voz do Espírito Santo, não somente nas consolações, mas também nos silêncios. Aprende a distinguir o que vem de Deus do que vem do próprio ego. Aprende a reconhecer o tempo certo de agir e o tempo certo de esperar. Esse discernimento é essencial para quem deseja cumprir uma missão, porque sem ele, a pessoa age por impulso e não por inspiração divina. Talvez você mesmo esteja vivendo essa etapa do processo tentando entender por que Deus permitiu determinada situação, ou por que sua fé parece estar sendo esticada ao limite. Mas lembre-se, nada disso é sem propósito. Deus está formando algo dentro de você que não poderia ser construído de outra maneira. Ele está te ensinando a caminhar com firmeza, não porque tudo está claro,
mas porque Ele está ao seu lado. A prova não vem para destruir sua fé, mas para torná-la mais pura, mais forte e mais autêntica. Quando o processo terminar, você perceberá que a fé que nasceu dessa tempestade será a mesma fé que sustentará a missão que Deus te confiou. Um dos momentos mais difíceis na caminhada espiritual é quando Deus permanece em silêncio. Há períodos em que oramos, buscamos, perguntamos, choramos, mas parece que o céu não responde. Essa sensação de vazio pode causar um profundo estranhamento interior, como se algo estivesse errado ou como se tivéssemos perdido a conexão com o Senhor. No entanto, esse silêncio não é ausência, é pedagogia. Deus não abandona seus filhos, mas muitas vezes Ele se cala para amadurecer nossa confiança, para fazer crescer uma fé que não depende de sentimentos, mas de decisão. Padre Alex Nogueira costuma dizer que, quando Deus está silencioso, é porque está trabalhando em áreas que não percebemos, preparando algo que ainda não estamos prontos para compreender. A verdade é que, se Deus falasse o tempo todo, nunca aprenderíamos a caminhar pela fé. Se Ele revelasse cada detalhe do caminho, nunca aprenderíamos a confiar no seu coração. O silêncio de Deus tem um propósito: revelar o que vai dentro de nós. Quando as respostas não chegam, nossas verdadeiras motivações vêm à tona. Nossos medos se revelam. Nossa dependência de sinais externos se torna evidente. É nesse ponto que somos obrigados a olhar para dentro e a perceber que, muitas vezes, buscamos consolação mais do que buscamos a Deus. Buscamos solução mais do que buscamos conversão. O silêncio divino, portanto, não é castigo, mas purificação. Ele retira de nós a fé infantil, baseada apenas em emoções, e nos conduz à fé madura, que permanece firme mesmo quando nada confirma o que acreditamos. As Escrituras mostram que muitos homens e mulheres de Deus enfrentaram esse silêncio. O próprio Jesus, na cruz, clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Não era desespero, mas revelação da experiência humana mais profunda, sentir-se sozinho, mesmo sabendo que Deus está presente. Os salmos também expressam essa angústia tantas vezes: até quando, Senhor, não me escutas? Esses gritos revelam que a sensação de abandono faz parte do processo espiritual, não porque Deus nos abandona, mas porque Ele nos permite experimentar o limite de nossa humanidade para que possamos encontrá-lo de modo mais íntimo. Padre Alex lembra sempre que, nos momentos de silêncio, Deus está nos convidando à maturidade. Ele retira o leite espiritual e começa a oferecer alimento sólido. Isso pode ser desconfortável, porque estamos habituados a sentir, a perceber sinais, a buscar consolo imediato, mas a fé não pode depender disso. Quando Deus se cala, Ele nos ensina que sua presença não se mede por emoções, mas por fidelidade. É uma oportunidade para voltarmos ao essencial: à palavra, a oração sincera, a perseverança mesmo quando não há resposta. Aos poucos, o coração aprende a permanecer,
Aprende a amar a Deus por quem Ele é, não apenas pelo que Ele faz. Esse silêncio também nos ensina algo valioso. Deus não quer que nossa relação com Ele seja superficial. Ele quer intimidade, e a intimidade cresce no silêncio. Assim como duas pessoas que se amam podem ficar juntas sem necessidade de palavras. Deus deseja nos levar a um relacionamento em que a presença dele seja suficiente. Um relacionamento em que não precisamos de confirmações constantes, porque já sabemos a quem pertencemos. Isso não significa que nunca sentiremos sua consolação. Significa apenas que nossa fé não dependerá mais dela. Seremos capazes de permanecer firmes mesmo nas noites escuras da alma. É importante compreender que esse silêncio é temporário. Deus não permanece calado para sempre. Ele se cala para ensinar, mas fala para confirmar. Ele se esconde para purificar, mas se revela para fortalecer. Quando o tempo de silêncio termina, percebemos que fomos transformados. A fé se torna mais profunda, a sensibilidade espiritual mais aguçada, a confiança mais estável. Vemos que sobreviver ao silêncio de Deus é, na verdade, descobrir que Ele nunca deixou de estar ao nosso lado. É descobrir que a fé verdadeira floresce não nos gritos do milagre, mas na serenidade da perseverança. Talvez você esteja vivendo justamente esse período agora. Talvez ore e não veja respostas. Talvez busque e não sinta nada. Talvez se pergunte se Deus ainda está com você, se esse é o seu caso. Respire fundo e lembre-se: esse silêncio é um convite. Deus está te formando para algo maior. Ele está ensinando o seu coração a permanecer nele sem depender de sinais, apenas da certeza de que Ele é fiel. Continue orando. Continue buscando. Continue caminhando. No tempo certo, o silêncio dará lugar à clareza, e você entenderá que foi exatamente nesse período escondido que sua fé ganhou raízes profundas. Raízes capazes de sustentar tudo aquilo que Deus ainda realizará na sua vida. Uma das provas mais marcantes que Deus permite na vida dos seus escolhidos é a prova do tempo. Nada desafia mais o coração humano do que esperar. Vivemos em uma época em que tudo é imediato, comida rápida, respostas rápidas, resultados rápidos, mas o tempo de Deus não segue o ritmo ansioso do mundo moderno. Ele se move com calma, com precisão, com sabedoria. E é nessa diferença de ritmos que a paciência se torna um terreno de formação espiritual. Padre Alex Nogueira sempre recorda que Deus não trabalha com pressa, porque a pressa não gera profundidade. A paciência, ao contrário, constrói raízes, fortalece a fé e nos ensina a depender totalmente da vontade divina. Por isso, Deus muitas vezes nos leva por caminhos que exigem espera, mesmo quando sentimos que já estamos prontos. Ao olharmos para as histórias bíblicas, percebemos que esperar sempre fez parte da vida daqueles que Deus escolheu. José recebeu uma visão grandiosa de Deus ainda jovem, mas viveu anos como escravo e preso antes de ver a promessa se cumprir. Abraão esperou décadas pelo filho que Deus havia prometido. O povo de Israel caminhou um deserto inteiro antes de entrar na terra prometida.
O próprio Jesus viveu 30 anos de vida oculta antes de iniciar seu ministério público. Tudo isso nos mostra que, na pedagogia divina, o tempo não é atraso, mas preparação, enquanto esperamos. Deus trabalha em áreas que nós não vemos. Ele molda o caráter, fortalece o espírito, purifica a intenção. Quando finalmente a promessa chega, já não somos a mesma pessoa. A espera também expõe o quanto somos dependentes de nosso próprio controle. Queremos que Deus haja no nosso ritmo. Queremos respostas rápidas. Queremos clareza imediata, mas o tempo de espera nos convida à rendição. Ele nos mostra que as coisas mais importantes da vida não podem ser apressadas. Um fruto só amadurece quando chega a sua estação. Um coração só amadurece quando aprende a confiar no tempo certo de Deus. Padre Alex costuma dizer que esperar é uma forma concreta de fé, porque quem espera continua acreditando, mesmo quando nada acontece. A paciência é uma oração silenciosa. Uma declaração interior que diz: Senhor, eu confio em Ti mais do que nas minhas expectativas. É interessante perceber que, durante a espera, surgem tentações muito específicas. A tentação da dúvida, a tentação de fazer as coisas com as próprias mãos, a tentação de desistir. Quantas vezes, diante da demora, tentamos acelerar o processo de Deus, tomando decisões precipitadas que depois nos trazem sofrimento? Quantas vezes, por medo de perder o controle, nos afastamos do caminho certo? No entanto, é nesse momento que Deus observa se nossa confiança está nele ou no que desejamos. A verdadeira paciência não é passiva, é um exercício ativo de entrega. Enquanto esperamos, continuamos rezando, continuamos servindo, continuamos permanecendo na fé. A paciência é o movimento interior que faz a alma crescer. A espera também revela algo muito precioso, mesmo quando não vemos nada mudando por fora. Deus está transformando tudo por dentro. A espera aprofunda nossa intimidade com Ele, porque nos inclina ao silêncio, à oração, à escuta. Muitas pessoas testemunham que foi justamente nos períodos de demora que descobriram um relacionamento com Deus muito mais forte do que antes. Quando as coisas acontecem rápido demais, não temos tempo de aprofundar. Quando a espera se prolonga, somos obrigados a buscar um sustento que vem de Deus, não das circunstâncias. É aí que a fé cresce, que a alma amadurece e que a esperança se torna resiliente. E, por fim, é preciso entender que o tempo de Deus sempre cumpre o propósito exato para o qual foi determinado. Quando Ele permite que algo demore, não é porque esqueceu, é porque está alinhando todas as peças da nossa história. Quando Ele abre portas, é porque nosso coração está preparado para atravessá-las. A espera nunca é perda de tempo para quem confia. O tempo está sempre a favor daqueles que caminham com Deus. E talvez, enquanto você escuta estas palavras, também esteja vivendo um período de espera. Se for o caso, acolha esta verdade. Deus não está demorando. Ele está preparando, e quando a promessa se cumprir, você entenderá que cada minuto de espera foi, na verdade,
Um minuto de construção interior, o que Deus faz devagar. Ele faz perfeito. Quando nos perguntamos por que Deus nos faz esperar tanto, a resposta não está na demora em si, mas no que essa demora produz dentro de nós. O tempo de Deus não é apenas um intervalo entre a promessa e o cumprimento. É um instrumento de transformação. Ele usa a espera para purificar intenções, para consolidar virtudes e para ensinar dependência. Padre Alex Nogueira gosta de dizer que Deus não quer apenas realizar algo em nossa vida. Ele quer realizar algo dentro de nós. E muitas vezes, essa obra interior só pode acontecer quando somos obrigados a desacelerar, olhar para nossas motivações e aprender a confiar, mesmo quando não vemos nada acontecendo. A espera é o terreno onde Deus revela quem realmente somos. A verdade é que, se Deus concedesse tudo rapidamente, correríamos o risco de acreditar que as conquistas vêm da nossa força e não da graça. O tempo de espera desmascara o orgulho escondido, desmonta a autossuficiência e revela o apego às nossas próprias vontades. É um tempo em que Deus nos convida a renunciar ao desejo de controlar cada detalhe e a aprender a dizer: seja feita a tua vontade. Isso não é fácil, porque a natureza humana deseja soluções imediatas. Queremos ver, tocar, confirmar. Mas Deus nos educa a viver pelo invisível, pelo que ainda não se manifestou, pela confiança de que Ele sabe o momento exato de agir. Durante esse processo, percebemos que não é apenas nossa fé que está sendo treinada, mas também nosso coração. Deus observa se buscamos a promessa mais do que buscamos o próprio Deus. Ele nos ensina a purificar nossos desejos, a abandonar ambições que não condizem com sua vontade e a deixar que sua graça revise nossos planos. Padre Alex lembra que a maturidade espiritual não acontece quando recebemos o que queremos, mas quando aceitamos o que Deus quer. E isto só se aprende vivendo situações em que somos levados a esperar e a escutar a voz do Espírito Santo que fala, muitas vezes, com suavidade dentro da alma. A espera também nos protege de decisões impulsivas. Quantas vidas se perderam por causa de escolhas apressadas, tomadas no calor da ansiedade? Deus sabe que, quando o coração não está maduro, a bênção pode se transformar em peso. Por isso, Ele segura nossas mãos e nos deixa caminhar mais devagar, para que a graça não chegue antes da estrutura necessária para sustentá-la. O tempo de Deus não atrapalha, Ele preserva. Quantas vezes, olhando para trás, percebemos que, se algo tivesse acontecido antes, não estaríamos preparados. A espera é a pedagogia da maturidade, que só quem confia é capaz de abraçar. Há também um aspecto profundo e muitas vezes invisível na espera a construção da intimidade. Enquanto esperamos, somos atraídos para mais perto de Deus, oramos mais, escutamos mais, buscamos mais. É como se a própria demora fosse uma forma de Deus nos dizer: eu quero você mais perto de mim. A intimidade com Deus não cresce nos momentos de pressa, mas nos momentos de permanência. Quem aprende a esperar com o coração orante descobre tesouros espirituais que jamais encontraria se tudo fosse imediato.
A esperança deixa de ser um sentimento e se torna uma virtude viva, sustentando-nos mesmo quando nada muda por fora. E há ainda um mistério que Padre Alex sempre destaca. Deus nos faz esperar porque Ele vê o que nós não vemos. Ele sabe dos riscos ocultos, das batalhas futuras, dos desafios que ainda não estamos prontos para enfrentar. Ele conhece o tempo exato em que nossas forças, nosso caráter e nossa fé estarão plenamente preparadas. Esperar não significa estagnação. Significa que Deus está alinhando todas as coisas, internas e externas, para que tudo aconteça no momento perfeito. Ele nunca atrasa. Ele age no tempo que salva, que cura, que fortalece, que transforma. Se hoje você está vivendo esse tempo de espera, talvez se perguntando por que tão longo, lembre-se de que Deus está escrevendo sua história com cuidado. A espera pode parecer pesada agora, mas ela está produzindo algo precioso: amadurecimento espiritual, sensibilidade à voz de Deus, força para enfrentar o futuro e humildade para reconhecer que sem Ele nada podemos. A espera não é a pausa do plano, é o próprio plano em movimento. Quando o tempo de Deus chegar, você entenderá que cada segundo de espera foi parte da construção de algo muito maior do que você imaginava. Há momentos na vida espiritual em que Deus nos mostra um vislumbre da missão para a qual fomos criados. Mas, logo depois, nos conduz novamente ao silêncio e à espera. Isso pode ser desconcertante. É como receber uma promessa. Sentir o coração arder, enxergar claramente o chamado e, de repente, perceber que nada mudou por fora. Muitas pessoas pensam que, quando Deus revela um propósito, ele deve se cumprir imediatamente. Mas na pedagogia divina, a revelação não é o fim, é o começo de um processo. Padre Alex Nogueira costuma lembrar que uma semente, mesmo quando já tem dentro de si todo o potencial para se tornar árvore, precisa do tempo da terra, da água, da sombra e do sol. Da mesma forma, quando Deus nos dá uma visão de nossa vocação, Ele nos leva primeiro para o tempo do amadurecimento interior. Essa fase é essencial, porque evita que a missão se torne orgulho ou precipitação. Deus sabe que o coração humano, quando recebe algo grande demais antes da hora, pode se inflar ou se perder. Por isso, Ele revela o destino, mas esconde o caminho, mostra a direção, mas não entrega imediatamente a estrada. Ele nos convida a caminhar passo a passo, na humildade de quem sabe que ainda precisa aprender, crescer e ser moldado. Assim como um músico precisa de anos de prática antes de subir ao palco, também nós precisamos de treinamento espiritual antes de sermos enviados. Não se trata de falta de capacidade, mas de preparação para sustentar o que virá. A história da Igreja é repleta de exemplos desse mistério. Grandes santos passaram longos períodos na vida oculta antes de exercerem aquilo que Deus havia prometido. Missionários que transformaram continentes inteiros. Antes disso, viveram tempos de silêncio profundo. Religiosos que fundaram grandes obras caritativas passaram por longas etapas de discernimento e purificação.
É como se Deus dissesse: eu te escolhi, mas agora preciso te formar. A missão não se limita ao fazer, ela nasce do ser. E por isso Deus trabalha primeiro na identidade. Ele quer que nossa missão brote de um coração alinhado ao seu, não de impulsos, desejos pessoais ou ambições escondidas. Essa etapa pode gerar uma sensação de frustração, porque sentimos dentro de nós uma chama que não sabemos onde colocar. Às vezes percebemos dons que ainda não têm espaço para serem usados. Outras vezes sentimos uma inquietação santa, como se Deus estivesse dizendo: eu tenho mais para você. Mas sem indicar exatamente quando isso acontecerá. Padre Alex explica que esse período é como uma gravidez espiritual, o chamado já existe, mas ainda está sendo formado. Não se pode apressar o nascimento de algo que Deus está gestando. Se nascer antes da hora, corre risco. Se nascer no tempo certo, se torna forte e fecundo. Muitas pessoas, diante dessa espera, cometem o erro de tentar forçar a missão a acontecer. Tomam decisões precipitadas. Assumem responsabilidades que Deus ainda não pediu, ou tentam abrir portas que Ele ainda não escancarou. O resultado, muitas vezes, é cansaço, confusão ou desgaste. Quando Deus não envia, o peso da missão recai sobre os ombros humanos. Quando Deus envia, a graça sustenta. Por isso, é fundamental respeitar o tempo da formação. Deus está construindo dentro de cada um de nós a estrutura necessária para que possamos carregar aquilo que Ele planejou. Ele não quer apenas que façamos a obra, quer que permaneçamos nela até o fim. Durante esse período, Deus nos dá pequenas confirmações para alimentar a esperança, às vezes um sinal, uma palavra na oração, uma intuição profunda, uma situação que parece confirmar o caminho. Esses pequenos toques servem para renovar o coração e dizer: continue, eu estou contigo. Mas, ao mesmo tempo, Ele não revela tudo de uma vez, não porque deseja nos confundir, mas porque deseja nos ensinar a caminhar com Ele e não à frente dele. A missão não é um destino a ser alcançado, mas uma caminhada acompanhada. Se você sente que Deus já te mostrou algo, mas ainda não te lançou completamente na missão, saiba que isso é um grande sinal da delicadeza divina. Significa que Ele está cuidando da sua alma, como um mestre artesão cuida de sua peça mais preciosa. Ele está te preparando para que, quando chegar o momento, você não apenas realize a missão, mas seja fiel a ela, perseverante, humilde, sábio e profundamente enraizado na graça. O tempo da formação não é desperdício, é a base. E quando Deus finalmente disser: agora é a sua hora, tudo fará sentido. Você perceberá que a espera foi, na verdade, a parte mais importante da missão. A terceira grande prova que os escolhidos de Deus enfrentam é a prova de viver a retidão em um mundo que caminha na direção oposta. Nunca foi tão difícil permanecer fiel aos valores do Evangelho como é hoje. Vivemos em uma sociedade em que tudo é permitido, tudo é relativo, tudo é justificado.
Aquilo que antes era visto como pecado, agora é tratado como normal. Aquilo que antes era motivo de vergonha, agora é exibido com orgulho. As tentações estão por todos os lados. Muitas vezes disfarçadas de liberdade, modernidade ou autenticidade. Padre Alex Nogueira costuma dizer que o cristão de hoje vive uma batalha silenciosa, porque sua luta não é apenas contra o mal evidente, mas contra a sedução daquilo que parece inofensivo, mas que aos poucos vai obscurecendo o coração. Num mundo que idolatra prazeres imediatos, é difícil permanecer puro. A cultura atual banaliza a sexualidade, incentiva vícios digitais, normaliza comportamentos que ferem a dignidade humana e promove um estilo de vida completamente desconectado da vontade de Deus. Jovens e adultos, bombardeados por imagens, estímulos e opiniões. Muitas vezes se vêem lutando para manter a alma limpa em meio a um ambiente que a todo momento tenta manchá-la. E é aí que surge a grande prova: permanecer fiel, quando tudo à nossa volta parece incentivar o contrário. O cristão fiel não é aquele que nunca é tentado, mas aquele que, mesmo tentado, escolhe colocar Deus acima dos seus impulsos. As tentações modernas têm um poder especial porque se aproveitam da solidão, da carência e da fragilidade emocional. Na era das redes sociais, todo mundo parece feliz, realizado, livre. E essa comparação constante gera frustrações que frequentemente levam as pessoas a buscar alívio em comportamentos destrutivos. Mas, quando escolhemos viver a pureza e a retidão, estamos nos posicionando contra essa lógica, estamos dizendo: eu sei quem eu sou e sei a quem pertenço. Isso não significa perfeição, mas decisão. Significa levantar-se após cada queda, buscar os sacramentos, cultivar a oração e pedir a Deus a força que sozinhos não temos. Padre Alex sempre lembra que viver a retidão não nos torna melhores que ninguém, mas mais dependentes de Deus. A santidade não nasce do orgulho de quem acha que está acima dos outros, mas da humildade de quem sabe que precisa da graça para permanecer firme, e a graça só age em corações abertos. Por isso, muitos cristãos lutam diariamente para viver a castidade, a honestidade, a caridade e a simplicidade. São batalhas silenciosas que poucos veem, mas que Deus valoriza profundamente. Cada pequena vitória, cada renúncia escondida, cada escolha certa feita na solidão é um sinal de que a graça está operando. No entanto, viver a retidão tem um preço. Muitas vezes significa ser mal interpretado, criticado, ridicularizado. Afinal, quando alguém se recusa a agir como a maioria, torna-se um incômodo para quem prefere justificar seus próprios erros. Quantos jovens são chamados de antiquados por escolher esperar? Quantos profissionais são criticados por não aceitar corrupção? Quantas famílias são vistas como exageradas por priorizar a fé? O mundo não compreende quem vive pelo Espírito. Mas, como o Padre Alex costuma dizer, a retidão sempre provoca resistência, porque a luz sempre incomoda quem prefere a escuridão. Mesmo assim,
O cristão não deve se deixar desanimar. A Bíblia é repleta de personagens que enfrentaram oposição justamente porque escolheram permanecer fiéis. José foi rejeitado pelos irmãos por causa do chamado que carregava. Jeremias foi perseguido por anunciar a verdade. Daniel foi lançado na cova dos leões por não abandonar sua fé. E o próprio Jesus, que é a luz do mundo, foi rejeitado por muitos porque expôs trevas que não queriam ser reveladas. Ser rejeitado por causa da justiça não é sinal de fracasso, mas de pertença. Significa que estamos caminhando no mesmo caminho que ele. Se você está enfrentando tentação ou rejeição por causa da sua busca pela santidade, saiba que não está sozinho. Deus vê suas lutas, compreende suas quedas, acolhe seu desejo de ser fiel e se alegra com cada passo em direção à luz. A retidão é uma semente plantada no coração que, regada pela graça, cresce mesmo em solo árido. Pode ser que poucos entendam sua escolha, mas Deus entende e, no fim, é sua aprovação que importa. Continue firme. A santidade é um caminho longo, mas cada passo aproxima você do plano que Deus sonhou desde sempre.